Você não tem medo de falhar. Você tem medo de se enxergar. Talvez você já tenha sentido isso. Vontade de começar algo, mas sempre travar no meio do caminho. Você se empolga, planeja, até dá o primeiro passo, mas logo depois vem o desânimo, a dúvida, o bloqueio. Você pensa que é preguiça, que talvez não seja o momento, ou que o problema está na falta de disciplina. Mas e se o que te trava não for preguiça, e se for medo? Não o medo do fracasso em si, mas o medo do que vai acontecer se você der certo. Carl Jung dizia que o ser humano não teme apenas suas fraquezas, ele teme também sua própria luz. E é isso que torna a autossabotagem tão sutil. Ela não é uma escolha consciente, ela é um mecanismo interno que te impede de ver sua verdadeira força. Toda vez que você se aproxima da sua potência, alguma parte dentro de você recua. Porque realizar algo exige encarar quem você realmente é. E encarar quem você é de verdade pode ser assustador. Não por causa das falhas, mas por causa do poder. Por causa da responsabilidade que vem quando você para de se esconder. O auto-boicote, na maioria das vezes, não é medo de errar. É medo de se reconhecer. E esse medo é exatamente o que vamos começar a desmontar agora. A origem invisível da autossabotagem. A autossabotagem nunca começa no presente. Ela é fruto de registros antigos, de experiências mal resolvidas, de mensagens silenciosas que você recebeu ao longo da vida e internalizou como verdades. Talvez alguém tenha dito que você sonha alto demais. Talvez você tenha sido comparado a outras pessoas a vida inteira. Talvez tenha aprendido que errar era motivo de vergonha. E com o tempo, essas experiências vão moldando sua forma de agir. Mesmo sem perceber, você passa a evitar o risco, evita se destacar, evita tentar algo novo. Não porque você não quer, mas porque, em algum nível inconsciente, acredita que não pode. Carl Jung chamava isso de complexos. São conteúdos emocionais inconscientes que atuam como forças internas, influenciando suas escolhas, suas reações e até mesmo seus fracassos. É como se uma parte sua estivesse presa em um passado onde se sentiu rejeitado, humilhado, invalidado. E essa parte, na tentativa de te proteger, sabota suas ações no presente. A autossabotagem, então, não é um defeito, é uma defesa. Um reflexo de algo que ainda precisa ser acolhido e ressignificado dentro de você. E isso só acontece quando você começa a trazer luz para essas partes esquecidas. Quando você para de se julgar e começa a se ouvir, o inimigo interno que veste a sua voz. Uma das formas mais perigosas da autossabotagem é quando ela se disfarça de pensamento lógico. Você ouve dentro da sua mente frases como: "Isso não é para mim, agora não é o momento, tem gente muito melhor fazendo isso." E o mais assustador é que essas frases vêm com o tom da sua própria voz. Por isso você acredita nelas. Mas será que são realmente suas? Carl Jung nos lembra que grande parte da nossa psique é construída com elementos que não são verdadeiramente nossos. São vozes herdadas. São ecos da crítica de um pai rígido. São frases repetidas por professores, colegas, chefes. São crenças da cultura, da mídia, da sociedade. Com o tempo, essas vozes se misturam à sua e passam a parecer naturais. Mas não são. Elas foram aprendidas, foram impostas e agora atuam como filtros distorcendo sua percepção sobre si mesmo. O inimigo interno, muitas vezes, não é um traço da sua personalidade. É uma construção, uma defesa antiga, repetida tantas vezes, que passou a parecer uma verdade. Trazer consciência para isso é o começo da libertação. Quando você questiona essas vozes, começa a perceber que a maioria delas não nasceu da sua essência, nasceu do medo. E o medo só tem poder enquanto permanece no escuro. O conforto disfarçado de proteção. Existe uma armadilha sutil na autossabotagem. O conforto, por mais contraditório que pareça, muitas pessoas preferem continuar onde estão, mesmo infelizes, porque isso oferece uma sensação de segurança. É o conhecido. E o conhecido, mesmo que doloroso, parece mais seguro do que o desconhecido. Essa sensação de proteção vem da zona de conforto. Não aquela zona onde tudo está bem, mas aquela onde tudo está previsível. Carl Jung apontava que o inconsciente tem uma tendência natural à repetição. Aquilo que já foi vivido, mesmo que disfuncional, é mais facilmente acessado pela mente do que algo novo. Então você continua aceitando situações que te ferem, continua procrastinando decisões importantes, continua vivendo abaixo do seu potencial. Não porque gosta disso,
mas porque teme o que pode acontecer se sair desse padrão. O novo exige enfrentamento, exige movimento e, principalmente, exige abandono da ilusão de controle. A autossabotagem se instala exatamente nesse ponto. Ela oferece um tipo de conforto tóxico, um lugar onde você não se arrisca, não se expõe, mas também não cresce. E a libertação só acontece quando você entende que esse conforto é um cárcere emocional. Você não foi feito para sobreviver em segurança, foi feito para viver em verdade. E viver em verdade, muitas vezes, significa sair da zona onde tudo parece certo, mas nada te faz sentir vivo. A sombra que te impede de avançar. Para Carl Jung, a sombra representa tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. São os impulsos, desejos, traços e emoções que foram reprimidos ao longo da vida, por não se encaixarem no que os outros esperavam de você. Mas o que poucas pessoas percebem é que a sombra não se forma apenas com o que é considerado negativo. Ela também pode conter aspectos positivos que foram bloqueados por medo ou vergonha. Talvez você tenha abafado sua ousadia, sua criatividade, sua ambição, porque em algum momento aprendeu que era melhor se conter, que era mais seguro não chamar atenção, que era perigoso brilhar demais. E então, essas partes também foram empurradas para a sombra, e é justamente aí que a autossabotagem nasce. Ela é a tentativa inconsciente de manter a sombra escondida. Se você avançar, ela pode aparecer. Se você se destacar, alguém pode rejeitar. Se você se mostrar, pode ser criticado. Então, por medo de reviver dores antigas, você se bloqueia antes mesmo de tentar. Enfrentar a autossabotagem é olhar para a própria sombra e dizer: eu vejo você, eu reconheço você, mas eu não preciso mais te esconder. Só quando você aceita tudo o que é, luz e sombra, é que pode agir com liberdade verdadeira. E essa liberdade é a base de qualquer transformação real. A repetição que te mantém estagnado. Você já percebeu como certas situações parecem se repetir na sua vida? Projetos que não vão para frente. Relacionamentos que seguem o mesmo padrão. Decisões adiadas, mais uma vez. A autossabotagem muitas vezes se esconde na repetição, não como azar ou coincidência, mas como um ciclo inconsciente que ainda não foi reconhecido. Carl Jung afirmava que, enquanto você não tornar consciente o que está inconsciente, isso dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Esses ciclos não se repetem por acaso. Eles estão tentando te mostrar algo. Algo que você precisa olhar com mais atenção. Algo que você precisa curar. Pode ser uma crença de que você não merece conquistar o que deseja. Pode ser o medo do julgamento alheio. Pode ser a insegurança de assumir responsabilidades maiores. E quanto mais você evita enfrentar esse conteúdo, mais ele se manifesta em forma de sabotagem. A mente prefere o padrão conhecido, mesmo que ele te mantenha travado, do que a mudança que exige confronto interno. Romper esse ciclo exige consciência. Exige que você pare de fugir das repetições e comece a observá-las como mensagens. O que você está vivendo novamente hoje pode ser exatamente o que precisa ser visto com outros olhos. E só quando você decide encarar o que se repete é que pode escolher algo novo. Porque só existe mudança real quando há coragem de romper com aquilo que já não serve mais. A falsa ideia de que você precisa estar pronto. Um dos maiores gatilhos da autossabotagem é a crença de que você ainda não está pronto. Você adia decisões importantes, abandona projetos pela metade, recusa oportunidades com a justificativa de que ainda não é o momento certo. Mas o que significa estar pronto? É ter certeza absoluta? É não sentir medo? É dominar tudo antes mesmo de começar? Esse tipo de exigência é irreal. E pior, é usada como desculpa para não se expor, para não se arriscar, para não enfrentar o desconforto de crescer. Carl Jung falava da importância de confrontar o desconhecido, de caminhar mesmo sem ter todas as respostas, porque a transformação acontece na ação, não na espera. Esperar estar pronto é como esperar que o mar esteja calmo para aprender a nadar. Você só desenvolve confiança quando entra na água. A sensação de não estar preparado, na maioria das vezes, não é um sinal para parar. É apenas o desconforto natural de quem está saindo da zona de segurança. Você não precisa ter tudo resolvido. Precisa ter disposição para começar com o que tem. A prontidão verdadeira não vem da ausência de medo, mas da decisão de avançar apesar dele. É essa escolha que rompe o ciclo da autossabotagem, porque ao agir, você prova a si mesmo que é mais capaz do que imaginava. O ciclo do medo e da autodecepção. A autossabotagem não acontece de forma isolada. Ela se alimenta de um ciclo silencioso, onde o medo gera inação,
A inação gera frustração, e a frustração reforça a crença de incapacidade. Você começa algo com entusiasmo, mas logo o medo aparece. Medo de falhar, medo do julgamento, medo de não ser bom o bastante. Então, você recua. Diz que vai deixar para depois, que vai esperar um momento melhor. Mas o que vem em seguida não é alívio, é frustração. Você se decepciona com sua própria falta de ação, se sente incapaz, reforça o sentimento de que nunca vai conseguir, e esse sentimento te paralisa ainda mais na próxima tentativa. Carl Jung nos alerta que todo padrão repetido inconscientemente tende a se fortalecer com o tempo. Quanto mais você se rende à autossabotagem, mais ela se torna parte da sua identidade. Romper esse ciclo não exige uma ação gigantesca, exige uma interrupção, um momento de consciência, um instante onde, ao invés de recuar, você permanece, onde ao invés de fugir, você observa, onde ao invés de repetir, você escolhe diferente. Esse momento de presença é o ponto de ruptura, é onde a roda para de girar no automático e você retoma o controle da sua própria narrativa, porque você não nasceu para viver em ciclos de frustração. Você nasceu para se mover com liberdade, ainda que aos poucos, em direção à sua verdade. A coragem de se responsabilizar. Existe um ponto fundamental na superação da autossabotagem: a responsabilidade. E aqui é importante fazer uma distinção. Responsabilidade não é culpa. Você não é culpado pelas feridas que recebeu, pelas crenças limitantes que herdou ou pelas experiências que te marcaram negativamente. Mas a partir do momento em que você toma consciência desses padrões, você se torna responsável por como lida com eles. Carl Jung dizia que nada muda enquanto você não se responsabiliza por si mesmo. O inconsciente continuará comandando suas ações até que você escolha olhar com clareza para os próprios mecanismos. Assumir essa responsabilidade é um ato de coragem, porque significa parar de apontar para fora. Significa reconhecer que, por mais que as feridas tenham sido criadas por outros, a cura depende de você. É você quem decide o que repete e o que interrompe. É você quem escolhe continuar se escondendo ou começar a se mostrar. É você quem define se vai se tratar como alguém incapaz ou como alguém em construção. A responsabilidade não pesa. Ela liberta, ela coloca o poder de volta nas suas mãos. E com esse poder, você pode começar a construir uma história diferente. Uma história onde a autossabotagem deixa de ser o padrão e passa a ser apenas um eco distante de um tempo em que você ainda não sabia quem era. O fim da sabotagem e o início da reconciliação. Quando você começa a entender que a autossabotagem não é um inimigo, mas um reflexo de partes suas que ainda não foram curadas, algo muda profundamente. A luta interna perde força. O julgamento diminui e em seu lugar nasce a possibilidade de reconciliação. Carl Jung dizia que a verdadeira transformação acontece quando você integra. Integrar é olhar para tudo o que te compõe com maturidade e aceitação. É parar de se dividir entre o que deveria ser e o que de fato é. A autossabotagem começa a se dissolver quando você deixa de lutar contra si e começa a se acolher por inteiro. Você não precisa se provar o tempo todo, não precisa ser perfeito, não precisa mais se esconder de si mesmo. O que você precisa é de presença, de escuta, de escolhas diárias que honrem sua verdade, mesmo que pequenas. A partir de agora, cada vez que a vontade de desistir aparecer, você pode se perguntar com honestidade: será que estou realmente com medo de falhar? Ou será que estou apenas me afastando da minha própria luz? Essa pergunta não exige resposta imediata, ela exige sinceridade. E com essa sinceridade, você começa a criar um novo caminho. Um caminho onde a sabotagem dá lugar à consciência, onde o medo dá lugar à coragem e onde a dúvida dá lugar à confiança construída na prática. Se esse vídeo falou com você, curta, se inscreva no canal Despertar da Alma e continue a jornada. Aqui você encontra não fórmulas prontas, mas ferramentas para se aproximar de quem você é de verdade. Explore outros vídeos do canal. Um deles pode ser o próximo passo que você estava esperando. Até breve.